Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre perdas e o medo da perda. Não só a perda afetiva, mas a perda social, a perda psicológica, a perda biológica. Ou seja, o medo de perder saúde, o medo de envelhecer, de perder a beleza, o medo de perder dinheiro, e, enfim, a perda como um todo. Eu costumo dizer que perder é um verbo muito difícil de ser conjugado. Ninguém gosta de perder. E, na verdade, o cérebro humano ele foi acostumado a acumular, desde a época das cavernas, onde os nossos ancestrais eles caçavam e tentavam acumular nutrientes e gordura para sobreviver. Então, hoje, podemos dizer que o nosso cérebro ainda é um pouquinho pré-histórico, porque nós temos muita dificuldade em lidar com perdas. Perder um ente querido é muito doloroso, e as religiões elas nos ajudam a atravessar essa fase com um pouco mais de tranquilidade. Perder um amor, perder um emprego, perder um concurso que a gente queria tanto, até afastar-se de alguém por um motivo ou por outro. Então, algumas pessoas lidam com as perdas de uma forma bem particular. Afastam-se das demais, evitam ter outros relacionamentos ou envolver-se em outras atividades para não passar pela experiência dolorosa que tiveram anteriormente. Já outras se lançam sem nenhum problema. Outras pessoas ficam um pouco esquivas, mas conseguem lidar com as oportunidades sem tanto medo. Enfim, a forma com que a gente lida com a perda ela é muito particular, ela é muito singular. Então, quando alguém não consegue, por um motivo ou por outro, tem um emocional um pouco mais fragilizado, mais frágil, quando essa pessoa não consegue lidar com a perda, ela pode passar por um problema psicológico que pode variar, né? É bom que ela consiga falar sobre isso com um profissional habilitado que pode ouvi-la, porque pode acontecer dois probleminhas aí. Ou ela vai falar com pessoas que não têm condições de ouvi-la o tempo todo. É aquela pessoa que, às vezes, a gente evita nas festas, nas redes sociais, quando só lá vem fulano com um problema, vai só falar de problema. Ou então, ela se fecha e não fala com ninguém. As pessoas dizem assim, mas guardar é pior, a gente tem que falar mesmo. Vírgula. Tem pessoas que lidam com a perda em silêncio. Cada um tem a sua forma de sentir dor. E sentir dor é muito particular também. A gente não pode dizer que fulano ou ciclano sente mais ou sente menos simplesmente porque não fala ou simplesmente porque não chora. Eu posso lidar com uma perda, eu posso lidar com um luto em silêncio. Na minha reclusão, no meu quarto, na minha casa. Ou eu posso chorar muito, eu posso falar com alguém que eu confie, eu posso contar para qualquer vizinho. Isso é muito particular. Mas é muito importante que a gente entenda que quando a dor ela ultrapassa os limites do suportável, ela pode nos trazer prejuízo. Quando a gente, de repente, não consegue lidar com frustração, então fica muito mais difícil atravessar os problemas da vida. E a frustração, a dificuldade em lidar com ela, vem desde a infância. Quando uma criança não consegue perder um brinquedo, quando os pais não ensinam a escolher, porque escolher significa perder. Para eu ter uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Eu tenho que seguir caminhos diferentes. Então, quando a gente não consegue lidar com essa frustração, fica muito mais difícil lidar com os problemas da vida. E a vida realmente é uma professora um pouquinho mais cruel, porque ela não nos dá tantas escolhas. Então, fica a dica. Se a gente percebe em algum momento ou em outro que as nossas perdas, que a gente está muito bitolado a manter um padrão onde a gente não consegue lidar com mudanças, então é bom a gente rever os nossos conceitos, rever como é que está a nossa saúde emocional e a nossa capacidade de lidar com essas mudanças para que, posteriormente, a gente não sofra em demasia com elas. Eu sou Thalita Langman e estou no Direto ao Ponto.